Olá, vou falar um pouco nesse vídeo sobre os erros da auditoria cidadã da dívida, né? Vários equívocos, né, na minha avaliação. Já fiz outros vídeos aqui no canal falando dos erros da escola austríaca, né? Mas quero fazer um também sobre os erros da auditoria cidadã da dívida. Como disse meu amigo Nelson Barbosa no Twitter dele, a auditoria cidadã da dívida está para a esquerda, assim como a escola austríaca está para a direita, né? São visões extremadas, radicais e que guardam pouca relação com a realidade. E, em geral, são feitas por pessoas que não são economistas de formação, não são financistas e não entendem os mecanismos econômicos, né? Então, muitas vezes, o que eles propõem pode piorar muito mais, né, a situação que já é ruim, né, do que ajudar, né? Então, me faz lembrar até um pouco do livro do meu amigo Rajun Chang, né, que é Maus Samaritanos, né? Então, a pessoa, na ânsia de ser um bom samaritano, acaba virando um mau samaritano, né? Então, assim, vamos dividir essa discussão em várias partes, né? Porque tem vários elementos, né? Tem a dívida, o tamanho da dívida, a remuneração das reservas bancárias, né? Que são as compromissadas, o nível da taxa de juros, o gasto do governo, a transparência, né? Então, vou tentar nesse vídeo abordar todos esses temas de maneira mais ou menos resumida, obviamente, né? Mais ou menos rápida para não ficar um vídeo gigantesco, né? Começando pela questão da transparência, né? A dívida pública brasileira é totalmente transparente, né? Vou deixar aqui elencado uns 5 relatórios, pelo menos, do Banco Central e do Tesouro Nacional, que abrem de maneira minimamente detalhada, assim, minuciosamente detalhada, né? Você pode olhar todos os títulos, você pode olhar a variação mês a mês, enfim, dá para você fazer uma auditoria permanente dessa dívida, né? A gente tem o Banco Central e o Tesouro Nacional, a gente pode acusar eles de várias coisas, né? Por exemplo, de errar o manejo da política monetária, e eu tenho feito muita crítica disso, né? Do desenho da política econômica, do austericídio, tudo isso é válido. Aliás, ao mesmo tempo em que eu estou criticando essas pessoas que fazem essa crítica meio que sem fundamentos, né, porque não conhecem de verdade o funcionamento dos mecanismos econômicos, né, ao mesmo tempo o trabalho que eles fazem é louvável, porque eles chamam a atenção para um sistema que é absurdamente injusto, absurdamente desigual, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo disso, né? A economia como funciona hoje no Brasil e no mundo é um sistema que produz uma desigualdade absurda, né? Da lógica dele produzir desigualdade, né? Especialmente o sistema econômico desregulado, né? Que começou a ganhar força na era Thatcher e na era Reagan depois dos 80, que depois chegou no Brasil com o neoliberalismo, né? Foi o projeto que foi iniciado no FHC e depois na era Lula e Dilma teve alguma inflexão ali, especialmente no Lula 2 e na Dilma, mas foi uma inflexão muito tímida e que obviamente não resultou, né? Então, dessa ótica, o projeto de desenvolvimento do Brasil é totalmente fracassado, né? Quando a gente compara com o projeto da Ásia, né? Então, tudo isso para dizer que o nosso sistema econômico é absurdamente injusto, tem uma assimetria de poder gigantesco, é óbvio que tem setores que são muito mais fortes do que outros, né? É evidente que o agronegócio, os bancos, as multinacionais são setores, né, por assim dizer, extremamente poderosos, há uma assimetria óbvia entre ricos e pobres, né? O nosso sistema tributário ele é altamente regressivo, em que o pobre paga a maioria dos impostos. O Brasil é quase que um paraíso fiscal em termos de tributação de ricos, né? Não tem progressividade nenhuma no imposto de renda, né? Então, até no curso que eu fiz com a Laura no Valsa Brasileira, a gente analisa bem isso. Ela tem um capítulo detalhado no livro dela que é maravilhoso sobre dissecando, né, o quanto que os ricos pagam de imposto e quantos que os pobres pagam de imposto. Né? Aqui no Brasil, uma pessoa rica não paga mais do que 10% de imposto, né? Porque ele tem rendimento de dividendos que não são tributados, de patrimônio, de juros e por aí vai. Então, eu estou fazendo só esse parênteses aqui para dizer que eu estou de acordo com essas pessoas de que a gente tem um sistema muito injusto que precisa ser combatido, que precisa ser regulado, né? Eu sou um social-democrata por natureza, né? Para mim, o sistema que melhor funciona é um capitalismo regulado, a lá anos dourados, né? Que a gente teve ali, por exemplo, no período de Bretton Woods, de 45 até 71, ou que a gente tem nos nórdicos até hoje, né? São países que têm carga tributária de 50% do PIB, imagina. E são países super competitivos. Você pega a Suécia, a Finlândia, a Noruega, né? Eles têm uma Nokia, uma Ericsson, né? A Suécia é uma potência, né, em termos industriais. Então,
Enfim, só para marcar essa minha posição de que é evidente que a gente está contra um sistema que é muito desigual, é muito produtivo, gera muita inovação tecnológica, muita escala, muita riqueza, mas distribui de uma maneira absurdamente desigual, né? E quanto mais desregulado ele é, mais desigual é a distribuição de renda. A gente tem o próprio exemplo dos Estados Unidos, que viu sua desigualdade explodir depois das reformas do Reagan nos 80, né? Hoje, os Estados Unidos tem uma cara quase de Brasil, quase de país latino-americano, né? E vejam, vocês me conhecem, tudo isso que eu falo está baseado, obviamente, em dados, né? Eu vou deixar os números aqui depois. O Gini americano explodiu, né? Os Estados Unidos está passando por uma espécie de latino-americanização, né? E a coisa da dívida, que eu queria falar um pouquinho, a dívida explodiu no mundo também, porque nesse sistema que foi mais, vamos dizer assim, liberalizado, né, nos 80, houve uma concentração de renda gigantesca. Então as pessoas de classe média ou mais pobres passaram a se endividar para poder consumir. Então a gente migrou de um capitalismo até os 80 de renda e salários para um capitalismo de dívida, tá? E esse capitalismo de dívida ele é muito nocivo, porque ele cada vez transfere mais, cria mais devedores e mais credores, né? Então a gente tem uma riqueza mundial gigantesca hoje dos credores, que são 1% da população, e 50% a 60% que são grandes devedores, né? Tem vários trabalhos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, sobre o vanishing middle class, né? A classe média praticamente desaparecendo porque não tem mais bons empregos, bons salários, com produtividade. A gente virou uma economia que é credit e debt driven, né? É o crédito e a dívida que puxa a economia. É um sistema meio disfuncional, né? Então, nesse sentido, ele está todo atrapalhado, né? E eu sou bastante crítico dessa forma de capitalismo puxado por dívida e disfuncional. Mas enfim, voltando, né? Então fiz só esse parênteses para colocar minha posição crítica em relação à desigualdade do sistema e os problemas que a gente tem todos do funcionamento. Agora, daí a você jogar para a auditoria cidadã da dívida é um salto mortal ridículo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, existem erros grosseiros, né? Por exemplo, a transparência da dívida está lá, todo mundo pode olhar, vou deixar aqui os relatórios, tá? Você pode fazer uma auditoria permanente, se quiser. Todo dia você pode entrar lá, o BC e o Tesouro vão divulgando tudo o que está acontecendo. O segundo problema é que é mais grave, né? Quando você entra no site da Auditoria Cidadã, tem aquele gráfico de pizza que é completamente equivocado, porque ele diz que a gente paga R$ 1 trilhão do orçamento todo ano de juros e amortizações. Mas tem, eu não sei se é má fé ou se é erro técnico ali, porque é evidente que todas as amortizações que a gente paga são compensadas por nova dívida emitida, né? O governo brasileiro a gente sabe que ele é deficitário desde sempre, né? Desde Cabral, né? Mas o fato é que a nossa dívida pública só cresce e o governo só consegue parar de pé porque ele vai emitindo nova dívida, né? Se a gente olhar, por exemplo, o resultado primário das contas públicas brasileiras, que é receita tributária menos despesas, vocês vão ver que a gente tem um déficit, desculpa, o primário a gente teve déficit nos 90, depois passou para superávit na primeira era Lula, depois virou para déficit. Mas quando a gente olha o déficit nominal, que é o primário, receita menos despesa tributária, mais a conta de juros, a gente tem um déficit nominal há 40 anos, pelo menos desde que o Plano Real foi implementado, a gente tem déficit nominal. Déficit nominal quer dizer o seguinte, que tudo que o governo ganha, mesmo que ele gasta, global dá negativo, menos 3% do PIB, menos 4%, menos 5%. Por isso que a nossa dívida era de 30% do PIB no FHC, o FHC dobrou de 30% para 60%, aí na era Lula e Dilma estabilizou de 60%, eles até derrubaram a dívida para 55%, né, por conta da compra das reservas cambiais que eles fizeram, e depois ela voltou a aumentar e agora está em 80% do PIB, fruto desse aumento. Então, qual é o erro daquela pizza lá? Tudo que a gente amortiza, a gente toma de volta em dívida, então a gente fica rolando, né? Porque há um prazo de vencimento na dívida e agora, graças a Deus, nos últimos anos a gente conseguiu alongar esse prazo, né? Mas ainda assim existe um volume muito grande que vence de dívida todo ano. Eu diria que uns 500 bilhões de dívida, 600 bilhões de dívida pública é o que vence todo ano. O que o governo faz? Ele é obrigado a rolar, ele é obrigado a amortizar, pagou, aí ele emite nova dívida. Então você tem o lado da despesa e o lado da receita. É como se você paga essa amortização, só que ao mesmo tempo você toma a dívida para pagar essa amortização. Porque senão o governo entraria em default, daria um calote, né? Já podemos entrar na discussão do que significaria esse calote, né? Então, aquele gráfico é errado, tá? Não sei quem fez ali, se foi má fé ou se é erro técnico, mas o correto dali é 500 bilhões de reais de juros, e não 1 trilhão de juros e amortizações, porque se você quiser colocar amortização, você precisa colocar também o que entrou, que é a tomada de nova dívida, né? Então é contratação de nova dívida e amortização. Senão o governo não para de pé, né? Ele não tem de onde tirar esses 500 bilhões de reais que todo ano
ele tem déficit. Ah, mas por que ele tem déficit? Ele tem déficit porque ele paga uma conta absurda de juros, que eu sou totalmente contrário, né? Quando você olha 500 bilhões de reais, para você ter uma ideia, o Rodoanel em São Paulo custou 25 bilhões de reais. 500 trilhões daria para você fazer 10 rodoanéis em volta de São Paulo com círculos concêntricos aumentando. Daria para você construir uma conexão do lado atlântico da economia brasileira com o lado pacífico, subindo a Cordilheira dos Andes, cavando um túnel, se vocês quiserem, na Cordilheira dos Andes. Então, é um desperdício de recursos absurdo que está na mão dos credores. Os 500 bilhões de reais de juros, né? Vem caindo, agora até por uma ironia do destino, né? Quando um presidente do Banco Central é um tesoureiro, né? É um tesoureiro de banco, é a primeira vez que a gente tem um tesoureiro de banco, o presidente do Banco Central no Brasil em 2019 e 20. E ele trouxe a Selic para a mínima histórica, né? Trouxe a Selic para 3,75, que é o mínimo de juros que já se pagou no Brasil, e obviamente isso tem a ver com a morte da economia brasileira, né? O Brasil morreu depois que estourou a crise de 2015, 14, 15, 16, não consegue crescer nunca mais, tem um desemprego gigantesco, tem uma informalidade gigantesca na mão de obra e não há pressão inflacionária. E nesse sistema de metas de inflação, que eu gosto, né? Eu acho que ele é o pior sistema, exceto todos os outros, o Banco Central foi obrigado a reduzir juros e reduziu, e trouxe para 3,75, né? Então eu acho que houve um equívoco de manejo de política monetária durante 10, 20 anos até. Eu acho que, por exemplo, o manejo da política monetária da era FHC foi totalmente equivocado, né? O desenho da política macro, porque eles fizeram uma âncora cambial para travar o câmbio para segurar a inflação, só que aquilo custou horrores em termos de juros. Eles tinham que praticar uma Selic de 40% ao ano, imagina, coisa de louco. Na era Lula também, acho que eles foram excessivamente rock, né, como dizem os economistas, eles praticaram um juro muito, muito elevado, né, e apreciaram o câmbio, atrapalharam a indústria, enfim, tem toda uma crítica, né, e eu sou, como vocês sabem, eu sou muito crítico em relação a isso. Mas isso é uma crítica do manejo da política monetária, do manejo da política econômica, né, não é uma crítica direta de se pagar juros, né, o governo pagará juro baixo se ele fizer uma boa administração, né, se ele fizer uma boa administração da política monetária e da política macro, o juro vai convergir para o juro internacional, o juro vai ficar baixo, né? No sistema de metas de inflação não tem como ficar praticando juro acima do juro internacional se a inflação está baixa e se está tudo mais ou menos equacionado do ponto de vista macro, né? Basta ver o Brasil de hoje, né? Claro que a gente exagerou porque a economia morreu, né, por conta de erros de gestão de política econômica, de Lula, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro, de todo mundo, mas o fato é que o juro chegou na mínima histórica, né? A remuneração das reservas compromissadas é a mesma coisa. Se as reservas bancárias que estão em operações compromissadas equivalem a uma remuneração de reservas bancárias depositadas no Banco Central. Todos os bancos centrais do mundo fazem isso. Vou deixar aqui um paper também do Carlos Caval, que era economista-chefe do Safra. Ele fez um levantamento para a Coreia, para Estados Unidos. Vocês vão ver lá que o Fed, que é o Banco Central americano, em certa altura do campeonato, chegou a remunerar 5 ou 10%, o equivalente de depósitos remunerados, né, depositados no Banco Central americano, chegou a passou de 5, foi quase a 10% do PIB, né? E isso se deu principalmente depois da crise de 2008, porque quando houve uma debacle, né, da crise, todos os bancos centrais do mundo foram obrigados a imprimir muito dinheiro para não repetir a crise de 29, né? Salvaram banqueiros? Salvaram, né? Isso irrita, mas a crise de 29, onde os banqueiros não foram salvos, foi muito pior, porque os bancos são o ponto nevrálgico do sistema, né? Todas as poupanças de todo mundo, né, minha, sua, qualquer pessoa que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, está pendurada no sistema financeiro. Então qualquer problema com o sistema financeiro, com o balanço do banco e quebra do banco, significa um wipeout, né? Limpa todos os credores, né? Seja via balanço de banco, seja via fundos de investimento, seja via fundos de pensão, né? Então essa grana da dívida pública, na verdade, é o ativo da classe média e, obviamente, dos ricos, né? Se você limpa esse ativo, que é a proposta, né, você vai limpar o sistema capitalista também, porque é o equivalente à abolição da propriedade privada, né? Você vai matar todos os credores da economia, que são pessoas que... Tem pessoas, claro, que são muito inteligentes e que podemos discutir como é que elas ganharam esse recurso, foi por herança, se foi por mérito ou não, mas o fato é que são credores, né? Todo mundo que trabalhou um pouco, conseguiu poupar um pouquinho na vida e tem recursos líquidos, de novo, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, tá lá. Então, se tiver o calote da dívida, né, se não tiver essa amortização, é essa galera que vai perder totalmente seu patrimônio, né? Então, isso daí é um outro elemento. No Brasil a gente tem muita compromissada, a gente tem mais de 1 trilhão de reais de compromissada, é verdade. Isso é o caixa das famílias, das empresas e dos bancos, né? Isso também decorre, esse lote de dinheiro que apareceu,
decorre das reservas que o Banco Central comprou. Né? O Banco Central brasileiro comprou mais de 350 bilhões de dólares de reservas de 2003 até 2012, 13, né? Só que lembra que o governo brasileiro ele é deficitário. Então, de onde ele tirou o dinheiro para comprar essas reservas cambiais? Né? Ele simplesmente emitiu dinheiro. Ele emitiu reais para comprar os dólares. Então, esse trilhão de reais, a contrapartida dele foram todos esses dólares que estão na reserva cambial do Banco Central. Ah, mas ele deixou 1 trilhão de reais líquido? Não, ele reenxugou de volta nessas operações compromissadas, porque a gente não tem no Brasil a figura do depósito remunerado no Banco Central, como tem, por exemplo, a Coreia do Sul, como tem, por exemplo, o Fed nos Estados Unidos. Então, a gente fica fazendo essa bicicletada da compromissada para não deixar essa liquidez desaguar no mercado. Ah, então o Banco Central não deveria pagar esses juros. Então tá bom. Então se ele não pagar, esse recurso vai desaguar no sistema e o juro vai zerar, a Selic vai zerar. Ah, mas a Selic zerar é bom. Depende do contexto macroeconômico. Hoje eu até nem acho que seria ruim uma Selic zero, né, dada a grande crise devastadora do coronavírus. Mas lá atrás seria, por exemplo, quando a inflação estava indo a 6,5%, quando a inflação foi a 10% em 2015, seria uma loucura zerar a Selic. Né? Então, a taxa Selic, que é o juro de curto prazo, ele depende do manejo macro do Banco Central, né? Do manejo da política econômica, né? Como é que isso está tá desenhado, né? Enfim, então tem várias questões técnicas, né, que eu estou passando rapidamente, mas para quem me acompanha no blog, no Twitter, no meu canal, aqui no YouTube, no Facebook, eu falo assim exaustivamente disso. Então, pessoal, minha sugestão é: nenhum economista sério, técnico, mais à esquerda, mais crítico, concorda com a auditoria cidadã da dívida. Eu deixo um desafio aqui. Me tragam um bom economista técnico e sério que concorde com a auditoria cidadã da dívida. Esse é o primeiro ponto. Estou falando de economistas mais à esquerda e mais críticos, tá? Então fica lançado o desafio. Segundo ponto, vamos fazer a crítica ao sistema. Vamos fazer. É um sistema desigual, injusto, que precisa ser corrigido, que precisa ser regulado. O Estado precisa regular. O Estado tem um papel fundamental. Só quem regula o mercado, o capital, é o Estado, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão no Brasil. Por exemplo, China, que é um caso que eu acompanho muito, tem sido um grande sucesso porque eles conseguiram desenhar um capitalismo regulado de Estado, que funciona super bem. Os nórdicos, mesma coisa. Os anos dourados de crescimento da Europa, de Estados Unidos, o Golden Age, mesma coisa. Né? Então a gente precisa de fazer essa reflexão no Brasil, de atacar o neoliberalismo, mas de maneira técnica, né? Não com oba-oba. Né? Esse é o ponto, tá bom? Falei demais, já o vídeo ficou com 17 minutos. Obrigado.